Começado. Transmitindo. Opa, e aí galera, boa noite. Eu vou deixar aqui, Isaac, qualquer coisa que tu falar, tu fala pelo WhatsApp que tá aqui do lado, viu? Então, preparei aqui para vocês uma breve aulinha, um conteúdo sobre estrutura organizacional, né? Que é parte necessária aí para vocês construir a empresa de vocês como organização. E um ponto que eu, pelo menos na sabatina de EJs que eu fui, foi um ponto que eu sempre fui muito crítico. Então, vou lá aí para vocês colocarem. Então, antes eu vou falar um pouco sobre mim, ok? Eu sou Arnaldo Aguiar, para quem não me conhece. Atualmente sou presidente da Prospects, né? Ano passado eu fui diretor de marketing e já fui também consultor de projetos e antes de tudo isso, um mero trainee. Já participei de um plano de negócios quando era consultor de projetos, que é um serviço mais completo que temos. Hoje só para você ter noção, são 4 meses e daí é tipo um resumo do curso de administração. Então foi um aprendizado fora de série. Esse plano de negócios foi o que me dirigiu para fazer uma boa diretoria de marketing no ano. E no final do ano passado, já no finalzinho minha gestão como diretor de marketing, eu peguei um planejamento estratégico que já me guiou também meio que para a presidência. Então, foi 2 projetos que, assim, são divisores de água para mim. Esse contato com o cliente faz a pessoa crescer muito. Essa é a principal vantagem do MEG, né? Mas, enfim, vamos falar sobre estrutura organizacional. Tava um monte de frase aqui na minha cabeça, mas vou perdendo, vou falando para vocês aqui, tá certo? Bem, essa apresentação vai mudar a produtividade da sua EJ. Por que ela vai mudar a produtividade da sua EJ? Porque uma estrutura bem definida, ela mexe com 3 pontos, assim, que são primordiais no dia a dia do trabalho. Que a organização é as coisas estarem definidas da maneira certa, tudo em ordem, ok? A comunicação, como vai ser a comunicação entre os cargos que estão. Lembrando que numa organização, você deixa muito de ser a pessoa e passa a ser mais o cargo. E na medida que vocês forem operando as atividades, né, a relação entre os departamentos são fundamentais. E você tem que pensar muito na forma como cada cargo vai se comunicar com o outro, o que uma pessoa está fazendo, o que a outra vai fazer. Por que não está aparecendo o PPT? Peraí. Gente, desculpa. Agora tá? Vocês ligam o microfone. Tá sim, Arnaldo, tá sim. Agora tá, né? Beleza. Foi mal, Tá tudo certo aqui também. Eu tô nervoso, cara. Mas aí, vocês já tiveram a oportunidade de ver minha foto linda, agora estão vendo a foto. E partir para o slide que eu estava, que é esse. Organização, que eu tinha falado tudo nas ordens, comunicação e responsabilidade, que daí vai ficar bem mais aparente quem é responsável pelo quê dentro da sua EJ. Então, esses são os pontos que acrescentam muito a produtividade no ponto de vista de quando você enxerga a sua empresa como realmente uma organização. Bem, vamos falar, quando a gente fala de organizações, a gente remete às primeiras organizações que estiveram na face da Terra. Então, vai muito assim, na administração é cultura, vou passar isso aqui para vocês também. A gente começa falando das organizações, fala de exército e clero. E qual a relação que ele vai ter com a minha empresa júnior, Arnaldo? É o seguinte, o exército romano é um dos primeiros, assim, a primeira organização que a gente diz que tem a profissionalização do soldado, né? Ele recebe salário por ser soldado, então daí tem uma dedicação melhor. E você pode ver, tanto no exército agora como no romano, a questão de patentes. Assim, quando você entra, recruta é tipo um trainee, e daí você entra como soldado, cabo,
sargento, tenente, coronel. Então, tem um plano de carreira bem definido. Antes de existir empresas, já tinham organizações com um plano de carreira bem definido. E assim também como é o clero. O clero, ele é muito interessante de se observar, porque ele é uma organização global, mas ele tem um líder, apenas um líder, que é o Papa. E daí, esse Papa se comunica com os cardeais com os bispos, aí ele chega nos padres de cada igreja. Então, é onde funciona a hierarquia bem. E do lado da formação do clero, você pode ver um esboço do organograma de como é a igreja católica, assim, que é bem parecido de como são as empresas atualmente, entendeu? Tem ali o CEO tem diretoria executiva você vai ter gerentes, analistas, até chegar na parte operacional da empresa. Então, estudar ADM é uma coisa fantástica, fica a dica aí para vocês. Bem, agora dando um salto na história, a gente sai daquela época de Roma e de Idade Média, tinha o alto clero, e a gente chega pós-revolução industrial. O crescimento desordenado das empresas fez com que alguns pesquisadores, alguns engenheiros, né, eles se preocupassem com a estrutura interna da empresa. E aí se destaca entre os primeiros esses três aí, que a gente chama de administração científica, no tempo que nem existia administração, era só engenharia. Que é Taylor, essa marca de carro aí, paga nós, e Fayol. Cada um, Taylor fala muito sobre tempos e movimentos, Ford fala sobre a produtividade da linha de produção, mas o que vai interessar para a apresentação da gente hoje é o que Fayol, ele diz, né? Ele foi a primeira pessoa que falou em departamentização, não sei se está certo, da departamentização da empresa. E aí, na obra dele, ele expõe 14 princípios. Esses princípios são divisão do trabalho. Então, um princípio que a empresa deve ter é saber dividir os trabalhos para que hajam especialistas em cada parte dividida e assim tenha mais eficiência, ok? E aí uma pessoa fica focada somente no que ela faz e aí ela acredita que desse jeito, cada um fazendo a sua parte de forma especializada, a empresa tem um resultado maior. Autoridade e responsabilidade. Na empresa tem que haver pessoas com mais autoridade do que outras, e a responsabilidade acaba sendo uma consequência dessa autoridade. Quem está com mais autoridade na empresa é quem é mais responsável, deve ser mais responsável, não tem isso de... os dois juntos, é como uma balança. Questão da disciplina, na medida que todos estão sobre normas ali, uma empresa, estão sobre um estatuto, um regimento, alguma coisa burocrática, e daí você tem que cumprir, basicamente isso. Unidade de comando. Essa unidade de comando é que vai muito você pode tirar isso do exército, a exemplo que cada grupo, ele só tem um superior, ele só dirige, assim, um superior. Assim evita de ter tem um ditado que diz cachorro com dois donos morre de fome, porque um fica mandando comer, o outro diz uma coisa e daí não diz. Então se dirige só para uma pessoa como superior. Unidade de direção, isso é meio confuso, falar os dois, mas tipo parte da divisão do trabalho, de reunir os objetivos e ter um plano para ele. E daí esse plano tem que seguir apenas uma direção. Subordinação dos interesses individuais ou interesses gerais, que é pensar no coletivo, dentro da empresa. Quando você não está trabalhando sozinho, você está trabalhando coletivamente, então você tem que pensar coletivamente. Remuneração do pessoal, sai por CEMEG, vamos pular, mas você pode pensar nisso também quando fala de questão de recompensa, bonificação para membros, que acontece para muitas EJs, não de forma remunerada em cash, mas de outras formas, né? Mas a centralização é que todo o poder, todo o sistema decisório, ele vai se concentrando, centralizando em uma pessoa, um grupo, que geralmente é o presidente da empresa, ou o grupo do conselho, que o poder está centralizado neles. A cadeia escalar vai justamente isso, o poder vem de cima para baixo, então vai ter o chefão, o chefe e o chefinho, e cada vez que vai descendo, o poder dessa pessoa vai diminuindo. Ordem, tudo tem que estar no seu devido lugar, na hora certa, do jeito certo, todas as coisas têm que estar no lugar, é um princípio
que Fayol fala. Equidade é igualdade. Então tá todo mundo ali igual. Tem ninguém melhor que ninguém. O princípio da estabilidade do pessoal, então ele tem que focar em manter e reter pessoas. Rotatividade gera muito problema. Iniciativa, que é muito de ser visionário, você tem que ser visionário e fazer. Então, empresas que têm essa iniciativa se dão bem no mercado. E o espírito de equipe, né? Porque tá todo mundo trabalhando lá. Então, se minha voz começar a falhar, vocês vão dizendo aí, ainda é consequência do hino do EDL, que eu gritei bastante lá junto com a Auritão. E o espírito e equipe. Vamos lá. Mas, voltando aqui, nesse tempo da administração clássica, eles não olhavam para fora como atualmente. Estamos falando de Revolução Industrial aí, aquele tempo do filme do Charlie Chaplin. Hoje em dia, cada estudo que foi fazendo em cima do outro, viu que empresas se diferenciam uma das outras. E eu trouxe essa imagem para mostrar isso, porque de empresa para empresa, nunca a estrutura vai ser igual. Nunca o modelo que ele monta, nunca o modelo com o qual eles montam as estruturas vão ser igual. Por quê? Porque cada estrutura ela é contingenciada diferente pelo ambiente onde é que ela está, tá certo? E aí a gente tem essa organização do centro e tem um ambiente geral que tem componentes. Esses componentes são os componentes sociais, econômicos, políticos, legal e tecnológico. Então, baseado nisso, baseado no ramo da empresa, esse componente vai interagir com ela de diferentes formas. Por exemplo, o componente social, se a gente levar em conta o McDonald's, a forma como ele varia de país para país. Tem país onde tem McDonald's vegano, tem país onde tem sanduíche com aquelas pimentas da Índia, porque ele leva muito em conta o componente social, onde é que ele está. E aí ele sabe reagir da maneira certa. E daí algumas empresas podem exigir uma estrutura diferente, entendeu? Por isso que a estrutura está muito aliada à estratégia da empresa. Você tem que estar visualizando isso. Não somente organograma bonitinho como todas as empresas, mas como ela está respondendo às contingências com que o ambiente geral está. O componente tecnológico. Essa aqui vai muito dessas empresas de tecnologia. Eles têm um sistema de comunicação muito mais avançado, porque por causa elas dependem muito da tecnologia, muda muito. Então, a empresa ela tem que se reinventar muitas vezes. E se ela deixar uma estrutura muito rígida, ela perde mercado para uma empresa que ela consegue montar uma estrutura que sabe mudar conforme a tecnologia. Então, isso aí são só exemplos. Aí tem um ambiente operacional, né? Que vem questão de fornecedor, concorrência, cliente, mão de obra, e ainda entra um pouco de internacional, na medida que a gente fala de câmbio, exportação, importação e etc. Comparando com o EJ, a gente pode falar bem do componente cliente, dos tipos de clientes, porque variam. Por exemplo, o cliente da Rural Júnior vai ser diferente do cliente do NAPS, que é diferente do cliente da Eagle, que é diferente do cliente da Transformare. E daí, dependendo do tipo de cliente, pode exigir uma estrutura diferente. E daí vocês vão ver mais à frente como isso acontece. E também muito na mão de obra, porque tem, por exemplo, na Prospect, o curso ele é diurno. E aí a gente tem uma dificuldade de juntar todo mundo no mesmo horário, porque é cadeira aqui, cadeira lá, entendeu? E às vezes é difícil. Algumas EJs tem um curso só diuturno. Então fica até mais fácil para montar equipes, assim, porque a galera está disponível. Então vocês tem muito esquisito na mão de obra. Também o tempo de curso, eu vi que tem cursos tecnológicos aqui que tem EJs na PB Júnior, que são 3 anos. Então, aquela estrutura hierárquica, ela tem que ser menor para o plano de carreira da pessoa, ela ter um curto menor, um prazo mais curto do que o da gente, que a gente planeja para 3, 4 anos, ela tem que planejar para 1, 2 anos e meio, a pessoa entrou no trainee, está na presidência. Então, isso interfere também, esses componentes, entendeu? E aí tem um ambiente interno, que são aspectos organizacionais, os aspectos de marketing, financeiro, pessoal e produção, que é como cada forma vai ser organizada
justamente para interagir da melhor forma com o ambiente externo. E daí vem a perguntinha para vocês. Como os componentes sociais, econômicos, políticos, legais e tecnológicos vão afetar a minha empresa? Bebi uma água aqui. Como os fornecedores, concorrência, mão de obra e clientes vão afetar a minha empresa? E como os componentes internos vão ser trabalhados na minha empresa. Então, baseado nisso, como você quer que dentro funcione? Acho que antes de montar uma estrutura, você tem que anotar essas coisas, porque na hora que você estiver montando a estrutura, você faz para o que a sua empresa relacione da melhor forma, organize da melhor forma, como vai interagir com esses componentes. E assim vocês vão ter aquele boom de produtividade que eu falei no início, que vem da organização, comunicação e responsabilidade. Bem, quando você estiver montando na sua empresa, aquele organogramazinho, ele vai ter um aspecto de pirâmide. E na pirâmide, ele tem o aspecto... você vê aqui representado pelo topo. Eu estou falando do lado esquerdo. Tomara que esteja vendo no meu mouse. Tem o pico, que é o estratégico. Então, essa parte aqui é responsável por ser a parte mais visionária da empresa e pensar e ele toma decisões a longo prazo. Então, na medida que você estabelecer seu nível estratégico da empresa, dando exemplo na Prospect, ele é composto pela presidência e diretoria, ok? Então, a gente monta um planejamento estratégico que define os resultados que a gente quer alcançar no fim do ano. Então, visão totalmente de longo prazo. E, tipo, em empresas de mercado comum, eles fazem um planejamento estratégico de 3, 5 anos. Como é o exemplo da BJ. O planejamento estratégico da BJ é de 3 anos. Porque eles pensam, estão aqui no nível estratégico. Abaixo desse nível estratégico vai estar o nível tático, formado muito por gerentes e supervisores, assim, e analistas também. Esse é um nível que funciona mais como um elo de como a estratégia vai ser implantada em objetivos de curto prazos, de médio e curto prazos, para passar apenas as tarefas para o operacional. E o operacional, ele é quem recebe a estratégia, né? Já toda esmiuçada pelo plano tático, que vai coordenar, apenas executar o plano. E é assim que acontece na maioria das empresas. Estratégico, tático, operacional. E na medida que eu estava fazendo essa pirâmide, me remeteu a um livro que eu super recomendo para vocês que estão em cargo de liderança, que é O Monge Executivo, que ele traz uma pirâmide invertida quando a gente fala de responsabilidade e servidão. Ele diz que quanto mais alto você está na sua empresa, quanto mais líder você é, né, maior é seu grau de servidão. Eu vejo muito, como eu tenho muito contato assim com clientes, eu vejo muito que quem está num nível estratégico, que está no pico da organização, às vezes ela não se preocupa tanto com os níveis mais baixos, ele está preocupado com o resultado da empresa, e aí todo mundo vai ter que correr atrás. Mas a empresa que dá certo, a empresa onde o nível estratégico, ele é que mais trabalham para servir os demais, ser servidor mesmo, assim. E o grau de servidão, a cada vez que ele vai baixando na estrutura, aí que ele vai diminuindo, assim. O operacional, ele tem que servir, não tem ninguém para servir, para a tarefa dele, mas o tático, ele vai ter que ser servidor do povo operacional, o estratégico vai ter que ser servidor do tático e do operacional. Então fica aí para vocês que estão em cargo de liderança, pensar muito bem de como você está servindo aos demais colaboradores da sua empresa, ok? E daí vem, acho que eu estou indo mais rápido do que eu pensava. Daí vem como é o esboço, né, das estruturas na medida que você vai desenhar para você pular no seu slide na hora de se federar, que eu tenho certeza que isso vai acontecer esse ano. Se Isaac quiser, vai acontecer. Então, tem esses componentes aqui que eu coloquei do lado, que já é um modelo de desenho. Esses quadradinhos são unidades de trabalho ou cargos, tá certo?
Então, numa empresa, tipo esse cargo de cima, presidência, aqui do lado, diretoria, diretoria, diretoria. E eles têm que obedecer um seguinte padrão. Tem que ser conforme o nível hierárquico. Então, quem tem mais poder está em cima, e aí vai descendo. Se tem pessoas que têm um poder igual, como tipo um diretor de marketing e um diretor de projetos, essas unidades de trabalho, ela tem que estar uma do lado da outra, para significar isso. Tipo, não tem ninguém acima de ninguém, o poder dos dois são iguais, eles estão lado a lado nos trabalhos. E a comunicação vai se dar por essa linha, justamente naquela princípio de file que eu digo da unidade de comando. Essa unidade de comando vai saber, eu tenho que quem é o meu diretor imediato, quem é meu superior imediato. Eu vou ter que falar os meus resultados para quem, ou quem que tem que me dirigir. E daí você pode saber disso na medida que tiver essas linhas que vão expor as relações, ok? E daí, tipo, se tiver uma pessoa que é subordinada à diretoria de projetos e está lá exposto na estrutura que na linha dela, ela só responde à diretoria de projetos, se vier a diretoria de marketing querendo xeretar aqui, está indo contra a estrutura da organização. Porque o consultor de projetos, ele não responde à diretoria de marketing, ele responde à diretoria de projetos. E o que pode a diretoria de projetos conversar com a diretoria de marketing, ok? E aí tem 3 coisas que eu botei aqui pela estrutura. Você define a estrutura como um conjunto de tarefas formais alocadas aos indivíduos e departamentos. Então, cada unidade de trabalho, que é cada quadradinho desse, ela vai ter um conjunto de tarefas formais para fazer. E elas vão estar alocadas às pessoas que estão aí, ok? Então, vai muito de bater mais uma vez na tecla que quando você desenha uma estrutura dessa, você não está falando do nível das pessoas, mas sim o nível do cargo. Okay? Sempre o nível do cargo. Então, se o cargo remete a esse tipo de responsabilidade, beleza. Agora, se a pessoa é irresponsável, é um problema da pessoa, mas o cargo dela, ela é responsável por aquilo. Conjunto de tarefas formais alocadas em diversos departamentos. 2. Relacionamentos formais de subordinação, que é como eu disse, essas linhas de comunicação para expor isso, como vai dar os relacionamentos formais de quem é subordinado a quem. E você tem que ter também um projeto dos sistemas para assegurar uma coordenação efetiva dos empregados e departamentos. Essa parte aqui, peraí, é justamente ter um sistema de controle, como o cara de cima vai supervisionar a pessoa de baixo, que tarefas ele tem que fazer, ele tem que simplesmente entregar tarefas, mas ele tem que ter um sistema onde todos devem trabalhar para justamente isso aqui operar, tá certo? E daí o que é bom vocês remeter isso na hora de fazer a sua estrutura. Quais são as tarefas chaves para a sua empresa? Que é justamente para definir esse conjunto de tarefas alocadas. Lista aí. Eu vou passar no final, mas já vou pensando. Você precisa saber quais são as tarefas chaves para a empresa. Você precisa agrupar corretamente essas tarefas. Então, você forma grupos de tarefas, tá certo? E nesses grupos vai começar a expor, vai começar a surgir um departamento que pode ser especializado em cuidar naquele grupo de tarefas, porque elas são relacionadas pela mesma expertise. Vocês vão organizar cargos dentro de departamentos. Então, tipo, o departamento de projetos, vai ter diretoria de projetos, o gerente de projetos, o consultor de projetos, ainda tem equipe que trabalha com gerente 1, gerente 2, gerente 3, sabe? O relacionamento dos cargos dos departamentos, é massa você saber justamente isso, como vai se dar os relacionamentos de reunião, de como a pessoa vai se remeter à outra, e definir relações de monitoramento e controle escalar na empresa, que é justamente como a pessoa de cima vai monitorar e controlar as ações da melhor forma, controlar e monitorar as ações de quem é subordinado a ela, para tipo, no final, numa reunião de resultados, eu saber o que os meus subordinados estão entregando, certo? Vamos lá. E aí, falando de estrutura, partindo para estrutura, existem 5 tipos, eu botei aqui as 4 principais tipos de estrutura. Vai ter essa estrutura funcional,
Essa estrutura funcional é aquela clássica, onde tem as unidades de trabalho e é dividido por departamentos, é dividido por função. Então, você vai ter o executivo-chefe, que é o chefão, e daí você pode ter o gerente de marketing, o gerente de projetos, o gerente de gestão de pessoas, o gerente de qualidade, comercial, papapá, e assim vai. E, tipo, sobre esse gerente vai ter outros. E aí é a forma mais, a estrutura mais simples, é a funcional. Recebe esse nome porque ela é dividida por funções. Essas funções são alocadas por expertises. Então, a galera que tem essa expertise de marketing, ela se reúne no departamento e tem os cargos dele lá. A expertise de projetos, vamos dizer que envolve gerenciamento de projetos, execução e tal, fica toda alocada no canto. Administrativo financeiro, que existe documentos, existe controle no ponto de vista de contabilidade, de investimentos para empresas, fica tudo alocado assim. Então, você tem funções bem definidas de cada departamento dentro de uma empresa, ela é dividida assim. Você tem a estrutura divisional, ou seja, tem um presidente e ele divide tipo produto 1 e produto 2. E na linha de produtos 1, você vai ter o gestão de pessoas do produto 1, o projetos do produto 1, o financeiro do produto 1, a contabilidade do produto 1. Aí do produto 2, assim, a mesma coisa. Então, ela funciona por divisões. Divisões de produto 1, divisões de produto 2, divisão de produto 3. Tem a matricial, essa é uma mais difícil de explicar, mas ela mistura entre o funcional e o divisional. É como se fosse um divisional, só que ele não tem tanta gente. E aí ele tem que... daí ele tem que alocar uma pessoa responsável, tipo o gerente de produção A, como vocês estão vendo aqui, ele tem que se remeter tanto ao gerente de produção como ao gerente do produto A. Então, ele acaba até indo contra aquele específico de firewall da unidade de comando, porque ele tem meio que 2 chefes. E é um dos principais problemas, mas aqui não vou entrar muito, não. E tem o de equipe. Essa de equipe é o que mais está sendo explorado, mais está sendo visto, principalmente por startups. As startups, elas começam, que são empresas inovadoras, que têm um crescimento exponencial e sempre traz algo de novo. E elas começam sempre assim, uma equipe pequena, 4 ou 5 pessoas, e de diferentes expertises. Tem um cara de marketing, tem um cara de programação, tem um cara de estatística e tem um cara comercial. E aí eles montam essa equipe, botam a empresa, tipo Facebook surgiu assim, e dão um boom assim, sabe? E depois ela vai passando para uma estrutura mais funcional. Tá certo? Eu vou me ater a 2 tipos de estrutura dessas 4 que vocês estão vendo aqui. A estrutura funcional e a estrutura por equipes. Bem, aqui eu estou trazendo um exemplo da Prospect, que a gente utiliza a estrutura funcional. E como é a nossa estrutura funcional? A gente vai ter a presidência, e ao lado da presidência, eu não tinha linha, mas eu falei que a gente tem um conselho consultivo / fiscal, que são pessoas que já foram diretores, meio que já saíram da IJ, não são membros efetivos, mas eles estão ali para justamente utilizar para me consultar e fiscalizar o que eu estou fazendo, porque muito das pessoas fazem, não, tu vai ter que prestar conta para quem? Já que tá o presidente. Quem é que tá te fiscalizando? Quem é que tá te monitorando? E eu digo, o conselho, que pode, quando quiser, perguntar o que é que eu estou fazendo, duvidar, me questionar e etc. Só não tem direito a voto e porque não é um membro efetivo, assim, sabe? E abaixo da presidência, você vai ter a vice-presidência, que é composta por Rose e Rainha. Espero que vocês tenham a oportunidade de conversar com ela. E aí tem a linha diretoria de marketing, diretoria de gestão de pessoas, diretoria ADM Fim e diretoria projetos. Acho que essa da diretoria para cima forma a parte estratégica, como eu tinha mostrado para vocês naquela pirâmide, parte estratégia das empresas, da Prospect. E daí, cada diretor, ele tem um subordinado, ok? A diretoria de marketing vão ter o assessor de marketing, eu botei assessores porque tem EJs que tem mais de um assessor de marketing, 2, 3, 4. E daí, tipo, você vê, ó, que tá bem relacionado, ele só se dirige a diretor de marketing. Vai ter os assessores de gestão de pessoas, que os assessores de gestão de pessoas estão ligados à diretoria de gestão de pessoas. Tem os assessores ADM Fim, estão ligados à diretoria de ADM Fim.
E diretoria de projetos é bem diferente. A gente tem gerentes, a gente conta com 2 gerentes, e abaixo desses gerentes vão ter o operacional, ok? Então, ela ocorre de forma assim diferente, mas eu vou explicar isso mais para frente. Mas para você ver como funciona numa empresa, já a questão das linhas de autoridade, como funciona. Aqui, só falando um pouco mais da diretoria de projetos, a gente tem 13 pessoas no departamento de projetos. E daí você vai ter a diretora, 2 gerentes, e o resto tudo são consultores, ok? Esses consultores, a segunda pessoa ingressa no trainee, obrigatoriamente ela entra como consultor. E depois, como consultor, depois passa 6 meses, a gente abre um recrutamento interno. Desse recrutamento interno, ela pode ir para a gerência ou pode para qualquer outra assessoria, ok? E a partir da assessoria, a gente elenca como pré-requisito para se candidatar para a diretoria. E assim, da diretoria, é um pré-requisito para você se candidatar à vice-presidência ou presidência. Ou o conselho consultivo também, caso você não queira mais ficar na empresa assim, porque está pesado, quer estar apenas fiscalizando como é que está lá dentro. Se já tiver dúvidas em relação a isso, vamos botando ao lado que depois Isaac me passa e eu vou respondendo aqui. Bem, então, quais são as vantagens de ter esse... Para vocês não lerem. Quais são as vantagens e desvantagens de adotar esse tipo de estrutura, né? Vou revelar para vocês agora. As vantagens. Tem um uso eficiente de recursos e economia de escala. Por quê? Porque cada um vai ter a sua função. Então, como cada um tem a sua função, a gente presume que cada um seja especialista em sua área. Essa pessoa de GP é aquela pessoa que, assim, quando você entra na empresa, você faz, aquela pessoa é GP, tipo, ela já é uma especialista em gerir pessoas, entendeu? Então, ela vai se utilizar mais eficientemente dos recursos que vão ser alocados para ela, porque ela já tem uma expertise na área. E assim a GP, assim funciona a DMFIM, projetos e marketing. Tem essa especialização e desenvolvimento da habilidade em profundidade, que é justamente, se a pessoa é de gestão de pessoas, ela vai se ater somente em gestão de pessoas, ok? E aí ela pode estudar tudo e aplicar tudo em gestão de pessoas. E na medida que ela vai estudando isso, ela vai se aprofundando no tema de gestão de pessoas. E assim, quando termina o ano, você vê como de tanto conteúdo que a pessoa viu para ela replicar no departamento dela, o quanto que ela cresce, o quanto que ela desenvolve essa habilidade, tá certo? E assim vai com todos os departamentos. E tem uma direção de autocontrole executivo. Então, quando a gente diz controle executivo, a gente sabe bem quem faz tal coisa. Quando eu passo uma direção em relação a mídias sociais, fica bem claro que vai ser marketing que vai fazer e um assessor. Então, essa direção de controle, de quem está controlando quem, fica de forma bem clara na estrutura funcional. E as desvantagens, como o mundo não é flores, a má comunicação entre departamentos. Então, às vezes, na empresa, você vai ter hora que o assessor de gestão de pessoas vai querer saber o que o gerente de projeto está fazendo. E, tipo, pela estrutura, quando a gente faz de forma formal, um gerente de projetos não é subordinado a assessor de GP para dizer o que é que está fazendo, para dar satisfação a ele. E, às vezes, pode dar isso também, tipo... quer saber o que toda empresa está fazendo, então tem que ter um movimento maior para todo mundo saber o que todo mundo está fazendo, por motivo de cada um estar no seu departamento. Tem respostas lentas a mudanças, então vai muito daquele aspecto que eu falei de vocês de um ambiente tecnológico. Por exemplo, se um consultor meu de projetos está lá em prospecção, e ele viu que o modelo de prospecção que a gente definiu no planejamento estratégico, ele pode ser melhorado. E ele quer falar essa melhoria para mim, que sou presidente. Mas eu estou falando numa questão de formal, imagina uma empresa grande. Então, ele querendo falar para mim, ele tem que falar para o gerente de projetos, para o gerente de projetos falar para a diretora de projetos, para a diretora de projetos trazendo uma reunião comigo, e daí eu definir se é bom ou não. E daí, quando eu defino que é bom, eu vou ter que passar a minha decisão para a diretora de projetos, que vai ter que passar para o gerente de projetos, que vai ter que passar para o povo de operação. Quando eu falar isso, ele já encontrou outra forma de prospectar muito melhor do que a antes, entendeu? Então tem uma resposta lenta quando a gente fala de mudanças, porque ele
ele deixa meio rígido, assim, enrijecido, a palavra certa, enrijecida a forma como ocorre a comunicação vertical. Então, como mudanças externas, inovação defasada, como eu havia dito. E a decisão ficou concentrada no topo da hierarquia. Como eu disse, ele não podia tomar a decisão, ou no caso o consultor, ele não podia tomar a decisão de mudar o estilo de prospecção. Ele tinha que convencer a pessoa que está no topo. E aí já era um desgaste, porque a decisão está concentrada na diretoria ou em mim, tá certo? Em mim, com a diretoria, na verdade. E às vezes isso pode ser prejudicial à empresa, pessoas com interesses diferentes, aquilo, E a estrutura por equipes, né? E como funciona a estrutura por equipes? Eu já falei brevemente, mas quando uma organização cresce e ela continua trabalhando com equipes, ela tem alguns departamentos, e eu botei aqui, ela pode ser aqui em cima o CEO, e aqui o gerente de marketing, o gerente de tecnologia, de TI e o gerente de pessoas, e aí vão ter pessoas soltas aqui embaixo. E essas pessoas soltas, conforme a direção das pessoas que estão no nível mais estratégico, elas vão se organizar para realizar alguns projetos. E é muito dinâmica a forma que eles trabalham, porque às vezes ficam soltos mesmo, são todos iguais. Às vezes, eu já vi empresas que são 60 pessoas, que elas estão no mesmo nível de organização, sem um cargo claro. E ela trabalha em projetos. Não projetos como o MED, mas tipo, vamos rodar um processo seletivo. Então vai ser alocada 10 pessoas e o processo que vocês vão seguir é esse, e façam. E as pessoas conseguem fazer e elas conseguem ter a comunicação dentro da empresa, ela flui muito melhor, já que ninguém precisa se remeter a um superior para fazer isso, aquilo. Às vezes o poder de decisão, poder de comunicação fica muito mais dinâmico e a empresa ela sabe se adaptar muito melhor ao mercado, sabe? E aí funciona assim, Google, ele trabalha com equipes, essas empresas que desenvolvem software, às vezes ela quer criar um módulo e ela junta o povo da equipe, vocês estão responsáveis por atualizar o módulo dentro do software. E daí a equipe faz aquilo, tá certo? E daí depois eles respondem, e daí é bem dinâmico. Então, quais as vantagens de adotar isso, né? Redução de barreira entre os departamentos. Você só vai ter responsável por departamento, mas quem vai utilizar os processos são as pessoas, então dá para se comunicar de forma mais efetiva. Aumento de compromisso, porque você pode dar, tipo, missão para a pessoa, e a pessoa vai se sentir mais instigada para fazer e tal. O tempo de resposta é mais curto, decisões mais rápidas, como eu disse. A moral melhor, tem um entusiasmo, porque essa forma dinâmica de trabalhar gera entusiasmo, e desenvolvimento dos funcionários, porque eles vão trabalhar em diferentes coisas enquanto eles estão lá. Ele vai ter contato com diferentes pessoas. E é massa que, vamos dizer, em projetos, é indicado que pessoas trabalhem com diferentes expertises. Então, o especialista de marketing vai estar com um especialista em financeiro, vai estar um especialista em programação, e essa troca gera desenvolvimento para eles. E as desvantagens são lealdades duais e conflito. Vai estar um projeto que a pessoa, você está lá como representante de marketing, por você é especialista em marketing, e às vezes precisa puxar mais para o lado do diretor de projetos, porque está fazendo você está participando de um projeto dele. E daí você podia negar uma coisa que ele falou que por estar na posição de marketing, você deveria negar, e você fica nessa lealdade dual, tipo assim, você não sabe a quem ser leal, sabe? Fica muito turvo a quem você é subordinado e quem você deve ser leal. É o tempo de recursos para os gastos com reuniões. Eita, minha hora já tá saindo, né? O tempo de recursos do gasto com reunião vai muito assim, porque por ser muitas empresas, reunião de projetos tem que haver constantemente, porque precisam ter atualização constante para saber o que é que as outras pessoas estão fazendo, já que vocês não estão no mesmo departamento, vocês estão meio soltos e alocados em projetos. E aí vocês têm que alocar um tempo maior para isso. E uma descentralização não planejada. E tipo, o poder que em outras organizações, principalmente essa aqui de cima, fica concentrado em cima, ele fica mais assim,
A responsabilidade fica mais de quem está liderando o processo. E aí, às vezes, ela toma decisões que não vão de interesse do executivo da empresa ou do estratégico da empresa. Ela acaba sendo descentralizada de uma forma não planejada como deveria ser tanto assim. Às vezes tem esses problemas de estrutura por equipes, ok? E aí eu vou falar como funciona o prospecto na prática, né? Que a gente utiliza esses dois. Quando a gente vai apresentar para os outros formalzinho, a gente utiliza essa aqui, né? Tipo, ó, tem o presidente, conselho, vice, diretoria, assessores, gerentes. O operacional a gente chama de consultor. Eu já vi empresas que a gente chama de projetista, papapá, cada um chama do jeito que quer. Mas, na prática, a prospecta é um pouco dos dois. Por quê? Porque a gente tem a estrutura hierárquica que está até prevista no estatuto dessa forma. E, assim, ela é descrevida, não sei se está certo não. Dessa forma. Presidência, logo abaixo de presidência, vice-presidência, diretoria de marketing, diretoria GP, diretoria ADMFI, diretoria projetos. Ou seja, a gente se reúne em RD, vamos dizer, diretoria, tem processo de decisão. Vamos dizer que saia empatado aqui. Eu, por poder se concentrar na presidência, eu dou o voto de Minerva e decido a coisa que é melhor. Eu que direciono o planejamento estratégico. Então, fica a relação de poder subordinado fica claro, a gente fica claro utilizando a estrutura funcional, tá certo? Assim como os assessores têm que dividir. Porém, quando surge um projeto, fechou um projeto, um plano de marketing, a gente fechou um plano de marketing. E aí, a gente funciona como equipe. A gente aloca, primeiramente, pessoas de operacional, mas como aconteceu no fim do ano passado, não tinha mais pessoas de operacional. E a gente foi alocando diretores e assessores para desenvolver esses projetos. Então, a gente meio que deu uma quebra nesse sistema funcional, que ele é enrijecido, e adotou, tipo, esse aqui, de projetos. E quando tem um projeto, acontece o quê? A gente define um coordenador do projeto. Eu vou falar exemplo do meu. Eu era um planejamento estratégico. Eu era presidente planejamento estratégico. Quem estava nesse projeto era eu e a diretora de projetos. De forma que, na época, a menina não era diretora de projetos. Eu tenho que ter esse medo. Eu era diretor de marketing e a menina que estava comigo, ela era gerente de projetos, ok? E na medida que eu me tornei coordenador desse projeto, do planejamento estratégico, eu tinha que dar o parecer de minhas ações para a diretoria de projetos. Então, meio que eu tinha que dar satisfação. Na linha funcional, Arnaldo, você está dando parecer ou dando satisfação para uma subordinada sua, que não devia acontecer assim. Mas, para a gente adotar esse estilo, quando a gente pega um projeto, todo coordenador tem que expor suas ações, o que é que está fazendo. A diretoria de projetos é monitorado pela diretoria de projetos. Então, na prática, a gente é funcional certinho, mas quando vem um projeto, a gente funciona por equipes. E aí a gente tem coordenadores, que esses coordenadores são subordinados à diretoria de projetos. E aí, quando eu vou fazer uma reunião de acompanhamento com a diretoria, eu, no cargo de presidência, né, pergunto à diretora de projetos, como estão os projetos? E aí ela vai falar das informações que ela tem dos outros coordenadores que passaram para ela, inclusive eu. Então ela pode falar do projeto que está rodando em plano de marketing, do outro projeto que é um plano de negócio, da pesquisa do mercado e do meu planejamento estratégico, porque eu, como coordenador de projetos, me dirigi a ela na hora de expor minhas atividades. Então, assim, na prática, a Prospect funciona desse jeito. Foi uma coisa que eu nem percebia. A gente nem funciona dessa forma, a gente só explana assim. Mas quando eu estava montando até esse treinamento por vocês, eu fiz uma mistura dos dois, até porque a gente quebra essa questão da comunicação e deixa uma responsabilidade decisória maior para o coordenador do projeto, sabe? Então a gente funciona parte funcional, parte equipe. E daí, baseado nisso, fica assim a dica para vocês montarem bem a estrutura organizacional de vocês. Acho que tem mais um. Pronto, é tipo uma tarefinha que eu vou pedir para vocês fazerem para não sair daqui de mãos abanando, tá certo? Eu quero que vocês façam um esboço do organograma da sua EJ.
E daí faça diversos desenhos, como esse daqui, que eu botei. E defina as tarefas defina as tarefas de cada cargo. Tente evitar duplicidade de comando e de função. Evite burocratização, faça enxuto. Falando de cada uma. Vai fazendo esboço do organograma da sua J. Eu tenho certeza que você já deve ter, que na medida quando você junta as pessoas, tu vai ser o desenrolado, tu vai ser comercial, a pessoa que gosta de tirar foto, tu vai ser de marketing, a pessoa mais chata, bota financeira, tô brincando. Mas, tipo, você já divide por expertise, né? É engraçado isso. E você já faz o esboço. Então, eu vou ser o presidente, então eu vou comandar vocês, vou ser o líder daqui. E aí é massa que vocês fazem esboço. E nunca aquele ser o... Geralmente, nunca o primeiro vai sair como a gente quer. E na medida que você fizer o primeiro, para ir atualizando, você define as tarefas de cada cargo. Então, como cada quadradinho desse vai ser um cargo, defina quais são as tarefas de presidência, quais são as tarefas de vice-presidência, quais as tarefas da diretoria de marketing, da diretoria de GP, da diretoria da MFIM e dos assessores, quais são as tarefas de cada um. E aí você vai definindo. Na medida que você estiver dividindo essas tarefas por cargo e por departamento, eu peço que você tente evitar duplicidade de comando e de função. De duplicidade de comando é quando se tinha muito que diretoria de marketing, a gente tinha o comercial na época. E às vezes a prospecção não ficava muito clara quem fazia, que se era marketing, se era projetos ou se era comercial. E aí tinha uma dupla função. Às vezes tem cargos que eles fazem coisa igual, sabe? Isso pode ser ruim. Se tem uma coisa, bota só uma pessoa para fazer aquela coisa, só um departamento para ficar responsável por alguma coisa. Evite essa duplicidade de comando e de função, tá certo? E evita a burocratização. Como foi na minha J. A gente tinha esse sistema que, como eu disse, se o consultor tivesse prospectando e visse uma forma melhor, daqui que ele mudasse a estratégia, seria muito difícil. Por conta de quê? Da burocratização que é essa estrutura de tua empresa. Então, tenta evitar isso. Por mais que você define uma estrutura organizacional deste modo, faça com que a comunicação reine, assim. E faça enxuto também. A gente antigamente tinha mais 2 diretorias além dessa. Tinha diretoria de qualidade e diretoria comercial. Na presidência, a gente tinha um assessor de relações públicas. É engraçado falar isso. Mas, assim, para que o cargo? A pessoa vai fazer o quê? Não. Ir para coisa, marcar reunião com gente importante. É interessante que o presidente vá. Mas tem um assessor para marcar isso. O presidente não pode fazer esse trabalho, não? Pode. Então passa essa atividade para o presidente. E assim, diretoria de qualidade. Passou, em relação a processos organizacionais, a gente embutiu na vice-presidência, que antes tinha uma duplicidade de função de presidência com gestão de pessoas. Porque presidência ficava regra de conduta e papapá, e IGP a mesma coisa. IGP é que dava advertência nesse estilo. Então, ficava confuso o que cada um tinha que fazer. Quando a gente passou a função de qualidade na questão de processos para a vice-presidência, isso acabou, tá certo? E também tinha um comercial, que o comercial ele fazia uma prospecção, ele ia até o cliente, falava da prospect, daí o cara fechava o projeto. E aí, quando ele fechava o projeto, ele passava a proposta para a diretoria de projetos, e aí o projeto ia ter contato com o cliente, e aí tinha que fazer. Só que tinha perda de informação do comercial para o projeto. Às vezes o projeto ia pensando que era uma coisa, aquela história do telefone sem fio, sabe? Projetos ia pensando que ia fazer uma coisa, só que quando chegava lá, o cliente estava querendo outra, porque o departamento comercial fez errado. Então a gente fez, vamos fazer o seguinte, vamos ensinar o pessoal de projetos a vender, e aí não precisa de comercial. Beleza. E a gente enxugou. E está funcionando muito melhor agora, depois de enxucado. Então, às vezes vai ter pessoas que não vai gostar, então, mas tente fazer da forma mais enxuta para evitar essa burocratização em excesso e vocês fazerem a atividade de vocês mais tranquilo, mais fluir, porque o que importa aqui é trabalhar. Não importa o quão bonita a sua estrutura é. O importante é se a empresa está funcionando, se ela está operando, ela só não pode estar engasgada. E aí ela está fluindo.
ela precisa fluir e de maneira saudável. Porque às vezes flui, mas tipo, tem muito bate-boca por causa da quem é responsável pelo quê. Só defina quem é responsável pelo quê, no geral, e faça as coisas. Essa é a dica que eu dou para vocês. Tá certo? E daí, minha apresentação está se encerrando por aqui. Eu vou fazer deixar essa frase aqui que foi foda. Eu tava procurando quem fundou a Prospect há 26 anos atrás. Eu achei um cara que idealizou a Prospect em 89, há quase 30 anos atrás. E aí ele falou uma frase para mim que ele fez, ó, a diferença entre o sonho e a realidade é o que você faz quando acorda. E essa frase é de Marcel Teles, que é um dos sócios do grupo 3G, que é comanda Ambev. Tá lá com o Jorge Paulo Lema. Então, essa frase eu tô meio que levando na minha função de presidência, assim. Sonhe, mas com o pé no chão, com a cabeça nas nuvens e pé no chão. E essa é basicamente a minha apresentação. Abro espaço para dúvidas. Tô aí para responder. Show demais, presida. Show demais mesmo. Valeu aí. E aí, galera? Dúvidas? Você tem uma palavra? Pode falar. Gostaria de parabenizar, Arnaldo, pela nossa conversa, seus esclarecimentos. Eu acho que cada um que está aqui adquiriu bastante conhecimento também, e é isso que você veio passar para nós, a gente bebeu dessa fonte. E nós, da Rural, né, estamos começando agora, não sou o presidente, nosso presidente daqui a pouco ele deve falar, mas estamos começando a caminhar e espero que em pouco tempo nós tenhamos esses passos cada vez se alarguem mais e a gente possa caminhar solto, né, como se diz. E, de acordo com os seus conhecimentos passados nessa pequena conversa, a gente engrandece muito, né? A gente engrandece muito enquanto empresa e também enquanto pessoa, porque eu costumo dizer que todo conhecimento é válido. E, assim, parabéns, eu espero que você também continue aí na sua jornada e que traga mais conhecimentos para a gente assim que possível, tá certo? Obrigado e boa noite. Boa noite. E aqui também fico muito agradecido por estar fazendo isso pelo Mestre Paraibano. Quando o Isaac falou, fico top na hora, monta aqui. Eu sou muito especialista nisso, mas rever as xerox do que a gente estudou em TGA e passa aqui por menino, que é sempre muito massa. E cada vez que você ensina, né, assim, a gente aprende mais ainda sobre isso. Até a questão do que a gente trabalha com misturado, funcionar por equipe, que antes eu não sabia, agora eu sei. E, tipo, numa empresa já é um conhecimento válido aí que eu tinha nem sabia. Então, agradeço muito, assim, vocês me aturarem por quase uma hora falando aqui. E qualquer dúvida, viu? Eu tô aberto aí. Acho que eu não botei meu contato no slide, mas Isaac pode passar meu contato para vocês aí. Qualquer dúvida, não somente estrutura, mas qualquer outra área, você pode falar com a galera da Prospect, que a gente ajuda vocês. E aí, galera? Dúvidas? Então, também queria parabenizar pelo treinamento. Arnaldo, eu conheci ele na RP ano passado. Um cara bacana, gente boa. E é bom rever ele por aqui de novo. Então, sobre o organograma, nós também estamos com essa ideia de enxugar e estamos bastante parecidos com essa organização de vocês, Arnaldo. Então, reduzimos os cargos a esses mais principais. Uhum. E estamos nesse caminho de fazer uma coisa mais enxuta para dinamizar e deixar mais simplificada a coisa. Mas não mais é isso. Se qualquer dúvida, eu volto a retornar com certeza. Sim. E muito obrigado pelo treinamento, foi bem útil para a gente. Toys. Tomara que vocês fiquem faça aquele passo a passo que eu explanei para vocês, de fazer o esboço, definir as atividades chaves
da sua empresa, que eu até falei mais, mas eu lembrei mais agora. Tipo, atividade-chave é o que sua empresa tem que fazer para ela não parar, não quebrar. Daí Isso. você define a atividade-chave como vender projetos, realizar projetos, entrar pessoas, tem algum sistema para manter pessoas aí dentro, criar uma identidade e acho que tem que comandar, um jeito de comandar isso tudo. Isso é um estilo bem simples de fazer elencar essas atividades chaves. E daí você já pode dividir essas atividades chaves por departamento. Cada atividade chave dessa pode ser uma atribuição do departamento, entende? E aí você pode fazer da maneira mais enxuta. Sim, sim. Até para a gente, por estar no começo, seria bem mais simples para a gente trabalhar dessa forma. De uma forma mais enxuta e otimizaria nosso trabalho, com certeza. Uhum. Mas se tiver mais alguma dúvida, fazer qualquer pergunta, para que time eu torço, para qualquer coisa. Então aí. Então, eu queria agradecer esse treinamento, foi muito proveitoso, até porque o pessoal da Aurora nós estamos começando, e foi muito bom saber como funciona a questão dos cargos, e eu queria mais agradecer mesmo. De nada. Então eu acho que é isso, assim. Acho que ficar no YouTube vai ser muito legal. Eita, agora travei essa iniciativa aí de Isaac. Agradeço muito pelo convite, por estar mais uma vez assim, explanando isso para vocês. E mais uma vez, pode me chamar para o que for preciso, que estamos aí. Tá certo? Show, Arnaldo. Eu vou passar o contato teu para o pessoal e esse desafio que tu passasse hoje, como sempre, a cada final de treinamento a gente passa um desafio, a gente já vinha pensando em como fazer, e aí tu acabasse passando a tarefinha antes da gente. Mais bacana. Mas a gente vai passar justamente isso que tu passasse, vamos passar o contato para a galera e se eles tiverem dúvida, vão te procurar e a gente te dá um retorno. Beleza? Sobre como Beleza. foi esse trabalho. Valeu, meu velho. Obrigado Valeu. aí. O Obrigado. resto da galera não sai, não, por favor. Então, fui. Obrigado a vocês. Viu? Galerinha, voltando aqui só para a gente fechar. Bia, a gente vai mandar por e-mail, mas basicamente o que é que a gente quer que vocês, façam para a gente. A gente quer que vocês construam um organograma, que foi basicamente o que nosso amigo Arnaldo mostrou ali, tipo, uma forma de visualizar a estrutura de vocês, como é que vai ser, quais são os cargos e tal. E eu vou passar para vocês um modelinho que é interessante de vocês fazerem, que é o chamado funcionograma. E o que é que vocês fazem? Vocês definem os cargos que vão ter dentro da sua empresa. É bom que nesse momento que Arnaldo passou para vocês, ele trouxe algumas coisas que podem mudar o que vocês já têm hoje, assim, algumas reflexões que vão fazer com que vocês melhorem a estrutura que vocês já pensaram hoje. E aí vocês vão fazer justamente o que ele falou. Listar atividades-chave, criar essa estrutura e atribuir funções a cada uma dessas pessoas que vão estar dentro dela. E vocês vão ver qual é a estrutura mais interessante para vocês, se é uma estrutura mais funcional, como é que vai ser o departamento de projetos, se todo mundo faz projeto, e se todo mundo faz projetos internos e externos também, assim, se vai fazer um recrutamento de seleção, se é todo mundo que vai, tipo assim, se vocês vão criar uma equipe com pessoas de variadas áreas, ou se cada área faz só a sua parte, né? Vocês vão ter que definir isso aí direitinho. Mas eu vou mandar por e-mail para vocês, só explicando, exemplificando melhor, só que deixa eu abrir aqui, só para eu facilitar a vida da gente. Vou mostrar para vocês o funcionograma, depois eu mando no grupo do Ninho, mas vocês já visualizam melhor. Deixa eu ver aqui. Show. Deixa eu compartilhar minha tela. Dá uma travadinha aqui.
Eita, loop da pílula. Beleza. Estão vendo minha tela, né? Sem medo de responder, por favor. Tô vendo, sim. Show. Deixa eu abrir aqui. Eita, como tá ruim. Não. Isso tem no Google, é? Tá, eu vou usar esse exemplo aqui. Opa, tem alguém que tá com o microfone ligado. Tá dando retorno. Show. Eu vou usar esse exemplo aqui para vocês verem. Tá um pouco embaçado, mas acho que dá para entender. Então, o que Arnaldo mostrou foi basicamente esses cargos aqui que vocês definiram. Ó, vê bem. Diretoria, departamento de produção, departamento comercial, departamento administrativo e financeiro. E aí, dentro desses departamentos, vocês vão ter funções, que é justamente isso que eu estou colocando aqui para vocês. Por exemplo, o departamento de produção ele vai ficar responsável por controle de qualidade, fabricação de componentes, controle de estoque, etc. e tal. Claro, isso vai ser aplicado à realidade DJ de vocês, e aquelas atividades-chave que Arnaldo falou, vocês vão dividir entre esses departamentos, de acordo com, tipo assim, vocês vão ver, comercial precisa saber do que e que perfil comercial tem que ter para ele realizar essas atividades. Então, vocês vão ter que fazer isso direitinho. Linkar as atividades-chave de vocês com conhecimentos e posturas que o pessoal que vai entrar para realizar essas atividades tem que ter, e aí vocês vão alocar dentro de cada um desses departamentos as atividades, beleza? Aqui está o departamento, mas vocês podem colocar cargos. Diretoria de projetos, gerência de projetos, consultor de projetos, por exemplo. Deu para entender? Deu sim. Deu, não deu? Ô, Isaac. Oi. Essa imagem aí que tu tava olhando é no Google, é? É no Google, sim. Eu mando a melhorzinha. Beleza. Manda o link. Mando sim. Manda uma imagem bem arrumadinha. E manda um linkzinho para vocês verem. O seu artigo. Eu sei que tem alguns bacanas. Tranquilo? A gente definiu, Bia estava falando disso ser até o próximo treinamento, mas vamos fazer o seguinte. Vamos deixar a Semana Santa aí, vocês comerem alguns ovos de Páscoa para ficarem mais fortes. E até o dia... Caramba. 6 de abril acho que está um pouco em cima. Mas vamos determinar dia 12 de abril para vocês entregarem esse material. Tranquilo? Beleza? Responda aí no chat, só para eu ficar tranquilo. Show, Isaac, tudo certo. Massa. Show demais, então. Vou passar por e-mail para vocês, tranquilo? E teve algumas AJs que não participaram no momento aqui, mas elas vão receber também esse desafio e vão assistir também esse maravilhoso treinamento transmitido ao vivo pelo YouTube. Beleza? Valeu, galera. Boa noite. Mais alguma coisa, mais alguma dúvida? Se quiserem falar. Isaac. Fala, mestre. É só uma dúvida. Hoje em dia, a nossa estrutura está sendo... todo mundo participa nas decisões. No caso, futuramente, esses cargos que a gente já tem, eles podem ficar de forma cíclica e só a partir da gestão de pessoas fazer uma ligação com os demais, no caso, os assessores? Rapaz, é porque, tipo assim, quando a gente fala de poder de decisão, não é algo tão ligado à estrutura, sabe? É ligado à estrutura e não é. Tipo, a diretoria sempre vai ter um poder de decisão maior. Mas, por exemplo, se você disser no seu regimento e no dia a dia você praticar um poder de decisão mais, vamos dizer, distribuído, beleza. Mas é a forma de vocês lidarem. Tipo, isso não tem a ver com os cargos ou diretamente com a estrutura.
Claro que tem a ver, porque se você cria uma estrutura em que a diretoria tem mais poder de decisão, claro, que a galera vai se retrair um pouco mais a participar das decisões e eles não vão ter tanto poder. Mas isso aí é uma coisa que, vamos dizer assim, é muito de como você lida com as atividades da EJ. Por mais que a diretoria tenha mais poder, mas no final, você, tipo assim, no final ela toma a decisão final, mas de toda forma você pode fazer com que todo mundo participe dessa decisão. Entendeu? Só em momentos, dizer assim, exemplo prático. Vamos lá, vamos mudar o estatuto da empresa. Todo mundo vê o estatuto, todo mundo opina, e quando for no final a gente vai resolver. Tranquilo. Sim, todo mundo, toda EJ vai dar opiniões e todo mundo vai votar a favor ou contra. Beleza. Mas em momentos específicos, como por exemplo, vamos demitir um diretor ou vamos demitir um funcionário. A gente não vai levar vamos dizer, essa decisão para todo mundo. A gente vai se fechar na diretoria, muito provavelmente, para tomar essa decisão, que é uma decisão mais, tipo, forte, entendeu? Mais impactante, e que muitas vezes as pessoas que estão junto daquela outra pessoa vão influenciar muito na decisão, o que não pode ser, que pode não ser uma coisa muito boa, entendeu? Então é o tipo da decisão que vai influenciar nisso. E essa distribuição de poder de decisão é muito mais de como vocês lidam no dia a dia com a Jota. Tranquilo? Ok, sim, compreendi e faz sentido justamente por isso, que tem certos assuntos que não dá para ser debatido de forma que exponha a outra pessoa. Sim. Mas assim, é como eu estou dizendo, é a forma que vocês lidam lá dentro da Jota. Tranquilo? Mais alguma dúvida? Vou entender que tá tudo beleza, então. Vou finalizar aqui a transmissão para a gente ir para nossa Páscoa. Beleza?